Meus irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre a bênção da ressurreição, né? Falar de ressurreição é falar da mensagem que nós pregamos, anunciamos e falamos o tempo inteiro. Quando a gente fala de Páscoa, a gente precisa lembrar que a Páscoa é, antes de tudo, uma festa judaica, né, que tem a ver com a libertação do povo de Israel, povo hebreu, né, da escravidão do Egito, da mão de Faraó. Como Deus liberta aquele povo dessa escravidão, usa o sangue de um cordeiro, macho sem defeito, nos umbrais da porta, e então o anjo da morte passa por cima, que é o nome Páscoa, né? Não fere as famílias ali dos judeus, os primogênitos das famílias, mas fere os primogênitos de todo o Egito, mostrando inclusive a superioridade de Deus sobre o falso deus Faraó. Ferindo o filho dele, ele não pôde fazer absolutamente nada. Ali, então, é o que a gente conhece como a última praga ou a última maravilha que Deus realiza no Egito. E a partir dali, o povo então sai para a sua peregrinação no deserto, rumo à terra prometida. Mas num sentido muito mais pleno, Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, ele veio e derramou o seu sangue, não para passar em umbral na porta de nada, né, mas para salvar, purificar, perdoar, libertar, não o povo hebreu ou os israelitas, mas todo aquele que crê, e não do poder de Faraó, mas do poder do diabo, do pecado e da morte. Né? Jesus Cristo é o grande resgatador, é o grande libertador, e essa é a mensagem que sempre pregamos, que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu segundo as Escrituras, mas que também ressuscitou ao terceiro dia. Foi vitorioso sobre a morte, também segundo as Escrituras. Então, a igreja, ela não comemora a Páscoa, a gente não comemora, tá? Mas comemoramos todos os meses, todos os momentos em que participamos da ceia do Senhor e anunciamos a sua morte e a sua ressurreição. Ali nós estamos também, de uma forma simbólica, figurativa, né, representando ou festejando a Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Jesus, ele mostra a realidade de que os elementos da Páscoa do Antigo Testamento apontavam para a Páscoa verdadeira e para a libertação maior que ele iria realizar no seu próprio sangue. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, que sem dúvida alguma é o capítulo fundamental, principal, que fala sobre a ressurreição. E nós vamos ler todo o capítulo, não estou brincando porque é muito grande, mas a gente vai ler, tá, até o versículo de número 8. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. A palavra do nosso Deus diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Amém. Até aqui. Irmãos, nós temos algumas evidências da ressurreição de Jesus, e é sempre bom lembrar delas, tá? Muitas pessoas questionam se Jesus de fato ressuscitou ou não, mas nós temos algumas evidências que mostram que de fato ele ressuscitou. A primeira delas, e de forma inquestionável, é a questão do túmulo vazio. O sepulcro de Jesus foi encontrado vazio. Isso é um forte indicador de que ele ressuscitou. Os inimigos de Jesus não poderiam ter roubado o corpo,
pois isso teria sido usado para desacreditar a mensagem cristã desde o início. Não poderia. O fato também desse sepulcro estar vazio, a gente precisa lembrar quem eram os discípulos de Jesus e os mais interessados de que a mensagem que eles estavam pregando fosse de fato acreditada. Para que eles pudessem ir e roubar o corpo de Jesus, aqueles discípulos que fugiram quando Jesus foi preso do Getsêmani e que o abandonaram na hora da crucificação, teria que enfrentar um destacamento romano que guardava, o túmulo de Jesus. Além disso, deveria quebrar o selo romano também que estava sobre a pedra, o que implicaria em morte na hora desses homens. E essas pessoas covardes jamais teriam condições ou coragem e nem capacidade de fazer algo desse jeito. Além disso, nós temos as próprias aparições do Senhor Jesus. Ele apareceu a várias pessoas após a sua morte, incluindo os seus discípulos, Maria Madalena, e o nosso texto vai dizer que para mais de 500 pessoas de uma só vez. E essas aparições não podem ser explicadas por alucinações coletivas ou por outros meios naturais. Tá? Além disso, Paulo faz questão de dizer que a maioria dessas pessoas a quem Jesus apareceu estavam vivas até aquele momento em que ele estava escrevendo, o que daria às pessoas que questionavam o real valor da ressurreição, ou a realidade da ressurreição, ir até essas pessoas e questionar como foi esse acontecimento. Além disso, a própria transformação dos discípulos. Os discípulos eles foram transformados de homens medrosos e desanimados em pregadores corajosos e destemidos. Eles não teriam arriscado suas vidas e enfrentado a perseguição se não tivessem visto Jesus ressuscitado. A ressurreição impactou a vida desses homens frouxos, covardes, tornando-os em homens audaciosos e pregadores ferrenhos do Evangelho. Quando foram confrontados pelos sinédrios e ameaçados, inclusive, de serem presos e açoitados, eles falaram, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Eles agora não tinham mais medo de sofrer por causa de Jesus, porque a realidade da ressurreição impactou a vida desses homens. Sem falar na transformação do próprio apóstolo Paulo, que respirava ameaças e morte contra a igreja do Senhor e, de repente, a respiração da vida dele era pregar Cristo morto, mas também ressuscitado. Essa era a mensagem de Paulo, era a mensagem da cruz, era a mensagem da ressurreição. Esse homem sofreu vários açoites, naufrágio, foi entregue à fera, foi apedrejado, foi dado por morto. E não só ele, mas todos os outros apóstolos e seguidores de Jesus, eles estariam morrendo por afirmar ou testificar uma mentira. Então, é improvável isso. Você pode até mentir se você no final for receber algum benefício por causa disso, mas você mentir para poder no final morrer por uma mentira. E não é só uma pessoa louca, desvairada fazendo isso, mas você tem uma comunidade inteira de discípulos de Jesus sofrendo perseguições, martírio por causa do nome dele, e todos eles indo para o martírio com muita alegria, porque eles tinham a expectativa de que estariam com o Senhor. Além disso, a mudança do dia de adoração. A gente vê que os primeiros cristãos eles passam a adorar no domingo em vez do sábado, o que acreditavam fortemente que Jesus havia ressuscitado no primeiro dia da semana. Apesar de encontrarmos vários textos no Novo Testamento que falam que no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, várias vezes eles estão reunidos no primeiro dia da semana. Então, isso se tornou uma prática da igreja, se reunir no primeiro dia da semana. Isso não quer dizer que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor e que nós, como igreja, devemos guardar o domingo como o judeu guardava o sábado no Antigo Testamento. Tá? Além disso, a gente tem a própria continuidade da igreja. A igreja primitiva cresceu rapidamente e se espalhou por todo o mundo, apesar da perseguição e também da oposição. E isso só pode ser explicado pela crença da ressurreição de Cristo e também do poder
do Espírito Santo. Agora, depois de trazer essa introdução, vamos olhar para as bênçãos da ressurreição e eu queria enfatizar pelo menos 3 delas. O primeiro delas é que a ressurreição ela foi profetizada. O nosso texto em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, mostra que Jesus morreu segundo as Escrituras, mas que ele também ressuscitou segundo as Escrituras. E o fato da ressurreição ter sido profetizada aponta, irmãos, para a fidelidade de Deus e também para o poder de Deus. No Salmo 16, versículo 8 e 9, Davi, movido pelo Espírito Santo, ele escreve claramente de que o Senhor não deixaria que o seu santo visse corrupção, mas que o levantaria da morte e iria fazer desfrutá-lo da presença dele à sua destra. E é exatamente isso que acontece com o nosso Salvador. Jesus, ele não viu corrupção, ele foi sepultado, mas ele não ficou no sepulcro, e ele não só não viu corrupção pelo fato do seu corpo não entrar em estado de decomposição, mas ele entrou num túmulo nunca antes usado. Esse túmulo nunca havia visto a decomposição. E ele foi sepultado, então, num túmulo nunca usado, e ele mesmo não viu decomposição. Isso que Davi falou no Salmo 16, depois Pedro anuncia também na sua pregação em Atos capítulo 2, aponta para a fidelidade do nosso Deus. Deus é fiel e cumpre cabalmente cada uma das suas palavras. Aquilo que ele falou a respeito de Jesus, ele cumpriu. Se ele viria para sofrer, mas esse que viria para sofrer também venceria a morte, então isso era necessário acontecer e foi exatamente o que aconteceu. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia, como está escrito. Jesus enfatizou o valor das Escrituras, de cada uma das palavras das Escrituras sagradas, porque as Escrituras não podem mentir. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, e aquilo que ela fala é extremamente fidedigno e confiável, e nós podemos sim confiar nas promessas de Deus e nas suas profecias. Ele profetizou que Jesus ressuscitaria e Jesus ressuscitou. Aponta para a fidelidade, mas aponta também para o poder de Deus. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, vai dizer da suprema grandeza do poder de Deus que atua em nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus exerce poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E não só ele exerce poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos, mas o próprio Senhor Jesus tem poder para ressuscitar dentre os mortos. Ele disse aos seus discípulos, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu sou poderoso para dar e também para reavê-la. A morte não tem poder sobre o autor da vida, aquele que é o princípio e o fim e o sustentador de todas as coisas. A morte tem poder sobre o pecado, porque o pecado é o pai da morte. Todo aquele que peca morre, mas Jesus não peca. Jesus, ele é perfeito. A morte não tem poder sobre o autor da vida e aquele que é a luz do mundo. Então, a ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a prova também da sua divindade e do seu poder sobre a morte. E Paulo destaca que a morte e a ressurreição de Cristo foram profetizadas nas Escrituras e que a ressurreição é a prova de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. A gente sabe isso por causa de Romanos, capítulo 1, versículo 4,
quando vai dizer que, segundo a carne, ele vem da descendência de Davi, mas foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio da ressurreição dentre os mortos, Deus manifesta com poder que Jesus é, de fato, o verdadeiro e poderoso Filho de Deus. A morte prova o que Jesus é o Cordeiro, mas a ressurreição mostra que ele é o Filho de Deus poderoso para vencer a morte. Então, em primeiro lugar, a morte de Cristo e a sua ressurreição, ela foi profetizada. Isso aponta para a fidelidade de Deus, isso aponta para o poder de Deus. A segunda bênção da ressurreição é que ela não só foi profetizada e aponta para o fato de que Deus é fiel e poderoso, e isso é uma bênção para a nossa vida também, mas ela também foi testemunhada, o que aponta para o valor da nossa pregação e para a centralidade da nossa fé. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é fundamental para a fé cristã. Em 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e a nossa fé é vã e a gente continua preso nos nossos pecados e condenados, porque se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que aconteceu foi inútil. Foi inútil. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele mesmo a primícia dentre os mortos. Logo, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé cristã e também demonstra o valor da nossa pregação. Ele começa logo no nosso capítulo dizendo: irmãos, lembrai-vos do evangelho que vos anunciei. Ele anunciou um evangelho. Esse evangelho, ele foi recebido pelos coríntios e ainda estavam perseverando nesse evangelho. Agora, olha o que ele diz no versículo de número 2. Por ele também sois salvos. Por ele qual? Por ele o evangelho. O evangelho anunciado, recebido e que estava sendo perseverado. Por ele também sois salvos, mas só se retiverdes a palavra tal como vula preguei. É esse evangelho que eu preguei que vocês têm que preservar, a menos que vocês tenham crido em vão naquilo que eu anunciei a vocês. Se o que eu anunciei a vocês, de fato vocês acreditaram, receberam e estão perseverando, então vocês são salvos. Só que se vocês acreditaram em vão no evangelho que eu preguei, Paulo dizendo, então vocês estão salvos, estão seguros. Se creram em vão, se estão crendo em uma outra mensagem, acabou, viu? E aí ele vai falar o que foi que ele entregou, o que foi que ele anunciou. Eu anunciei a vocês que Cristo morreu. Morreu pelo quê? Morreu para ser um bom homem? Não, morreu pelos nossos pecados. Foi esse o motivo. Essa a razão da morte dele. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele veio ao mundo e ele morreu por causa dos nossos pecados. Então a mensagem é essa, que ele morreu por causa dos pecados? Não, não acaba aqui. A mensagem também é que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus está vivo. Essa é a mensagem que nós anunciamos. Ele morreu, é verdade. Ele foi sepultado, é verdade. Mas ele também triunfou glorioso sobre a morte. E esse é o Evangelho. Que os nossos pecados foram perdoados, toda a nossa dívida foi paga porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não só isso. Ele venceu a morte para nossa justificação.
esperança e glorificação. Jesus triunfou, glorioso, e a vitória dele é a nossa vitória. A vida dele é a nossa vida. Tudo o que nós fazemos está alicerçado em cima dessas duas bases. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justiça. Ele vive e ele ressuscitou. Logo, isso mostra que a nossa pregação ela é muito valiosa e que a ressurreição, meus amados irmãos, é a base da nossa fé. Ela impacta toda a nossa vida. E o que nos leva, então, à terceira verdade, ou à terceira bênção da ressurreição, que não foi só profetizada, não foi só testemunhada, mas ela também foi vivenciada. O que aponta para o poder que ela exerce no presente e para o poder que ela evidenciará no futuro. Já parou para pensar no poder que a ressurreição exerce na sua própria vida hoje? Nós poderíamos citar várias, irmãos, várias, mas algumas aqui que a Bíblia fala claramente. Porque Jesus ressuscitou, Ele também nos ressuscitou juntamente com Cristo. E não só isso, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Jesus ressuscitou, é verdade, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Você já parou para pensar que você é um ressurreto dentre os mortos? Eu gosto demais quando Jesus ressuscita Lázaro, e depois que Jesus ressuscita Lázaro, diz que as pessoas iam até Betânia, não para ver Jesus, mas para ver a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Você diz, eu creio em Jesus, e as pessoas dizem, tudo bem, mas cadê o poder que transformou a tua vida? Cadê o poder que te fez levantar daquele antigo estilo de vida que você tinha quando você estava morto no seu delito e pecado e agora você tem vida? Irmãos, a ressurreição de Cristo traz vida à nossa vida. Quem estava no musical ontem, quem vai vir hoje, tem uma parte da música que diz, eu vivo estou, porque vivo estás em mim. Eu estou vivo porque Jesus vive. E não só Ele vive, mas Ele vive em mim, Ele vive em você, Ele vive em todo aquele que crê. Ele ressuscitou, mas Deus também nos ressuscitou juntamente com Cristo. Foi pela graça que Ele nos salvou. Foi pela graça que Ele nos deu nova vida, vida abundante, vida plena. Logo, a ressurreição, ela traz um impacto imediato na vida daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Eu sou um ressurreto dos mortos. Vocês já me conheceram como pastor Eduardo. Aqui está minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que me conheceram antes de Cristo. Eu sei que tem muita coisa na minha vida que precisa mudar, mas vocês precisam saber que já mudou muito, viu? Já mudou muito. Eu achava interessante quando eu chegava no colégio, cheguei no colégio, né? Eu me converti no dia 17 de julho, Deus me converteu no dia 17 de julho. Quando foi em agosto, voltei para a escola, né? Porque não abandonei a escola depois que eu me converti. E abandonei, fecha os ouvidos aí, crianças. Porque eu só queria ler a Bíblia, eu deixei de estudar as outras coisas para ficar lendo a Bíblia, né? Não indico isso não, tá? Tem o horário de ler a Bíblia e tem o horário de estudar. Mas eu queria conhecer cada vez mais. E quando eu cheguei no colégio, em agosto, as pessoas olhavam para mim. Falaram, Eduardo, tem alguma coisa diferente em você. Eu disse, é Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados, confessei Jesus como meu Salvador, agora eu vou para o céu. Você precisa crer em Jesus. Irmãos, eu não sabia nada de Bíblia, mas eu sabia, é necessário crer em Jesus para ter vida eterna. Você precisa crer em Jesus. Você precisa ter a esperança da vida eterna que eu tenho agora. Você precisa crer em Cristo para se tornar um filho de Deus. Irmãos, da onde veio essa vida? Da onde veio essa ousadia? Da onde veio essa transformação? Da onde veio essas mudanças de amores? Isso veio do Evangelho. Isso veio porque eu soube que Jesus morreu por mim
mas também ressuscitou por mim. Isso veio porque aquele que ressuscitou também me ressuscitou juntamente com ele. Eu estava morto e agora eu estou vivo. Essa é a vida de todo crente. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Além disso, ele nos concede a suprema grandeza do seu poder, o mesmo que ele utilizou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Existe uma grandeza, uma suprema grandeza do poder de Deus que atua nos que cremos. O poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder, diz Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 19, que esse poder atua, tempo presente, nos que cremos, em mim e em você. Ninguém aqui foi chamado por Deus para viver uma vida cristã na própria força, mas é na força da ressurreição. Paulo, ele diz que considerava todos os seus méritos religiosos do passado como refúgio, como esterco, pelo privilégio de ser encontrado em Cristo, não tendo justiça própria, senão unicamente a que vem da fé, e também para poder experimentar na sua vida cada vez mais o poder da ressurreição de Cristo. Era isso que nós deveríamos desejar e ansiar, irmãos, com toda a nossa força. Senhor, eu quero experimentar esse poder que atua já na minha vida, mas eu quero experimentá-lo cada vez mais. Cada vez mais. Eu quero sentir essa vida poderosa dentro de mim cada vez mais. Ela está aí. Existe um poder supremo que está aí, capaz de transformar plenamente a tua vida. Ela está aí. E Paulo diz, eu quero mais. Eu quero experimentar mais esse poder. Filipenses 3. Além disso, essa ressurreição que exerce esse poder no presente, nos garante completa redenção no futuro, o que nos dá alegria no presente, independente da situação. Paulo vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não é uma glória que vai ser revelada para nós, mas em nós. É uma transformação completa de dentro para fora. E ele vai dizer, com base nessa glória futura que vai acontecer, e eu tenho por certo que vai acontecer, os sofrimentos do tempo presente, eles perdem a sua força. Perdem. Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, atentando nós não nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. E ele está dizendo, eu olho para essas coisas eternas. E ele ainda continua, em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo que prefere se despir deste tabernáculo terrestre. Ele está falando do seu corpo, para ser revestido não de um tabernáculo, mas de um santuário, não feito por mãos, eterno no céu. Ele está falando do seu corpo glorificado. E ele vai dizer, Cristo mesmo nos preparou para isso, nos outorgando o penhor do Espírito Santo. Porque se hoje o vemos pela fé, um dia o veremos face a face. E se um dia eu verei o meu Senhor face a face, porque Ele me preparou para isso, eu quero deixar muito claro, eu prefiro deixar esse tabernáculo e habitar com o Senhor para sempre. Mas nesse tabernáculo, eu gemo e suporto angústias, mas me esforço sobremaneira para em todas as coisas ser agradável ao meu Senhor. Que coisa fantástica, irmãos. A ressurreição de Cristo
afeta a nossa vida no presente. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, as angústias. Eu sei que a gente vive num mundo de angústia, um mundo de medo, de tribulações, de muitas preocupações. Talvez a maior delas que nos acomete seja o medo da morte. Mas aquele que crê na ressurreição, aquele que experimenta o poder da ressurreição na sua própria vida, ele tem sim capacidade de passar pelas tribulações e pelas lutas da vida com uma outra perspectiva. Outra perspectiva. Às vezes até com muita alegria. Às vezes até com uma alegria indizível e cheia de glória. Às vezes você olha para a fé de alguns irmãos nossos que passaram pelo martírio e diz: eu jamais teria essa fé. Não duvide de você mesmo. Parece que Deus ele tem um depósito de fé que deixa ali reservado para os momentos de tribulação. Como todo bom investidor tem uma reserva prudencial, né, para no momento de angústia ir lá e opa, eu tenho aqui. Pois é, parece que Deus ele sempre deixa separado como um bom pai uma reserva prudencial. E aí quando chega aquele momento de grande angústia, ele libera aquela medida a mais de fé. E a gente passa por aquela tribulação, por aquela angústia, com tanta paz, tanta alegria. E você diz: de onde vem isso? Isso vem da fé, isso vem da esperança, isso vem da ressurreição. Né? Foi Policarpo de Esmirna quando estava indo para Roma. Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, eu sou fã desse homem. Vai dar aula hoje? O Diego vai dar aula hoje sobre Inácio de Antioquia. Mas você que não está na sala de história, não vá para lá, tá? Vá para a sua sala. Ele está indo para Roma. Ele vai ser martirizado. Ele manda uma carta para os irmãos de Roma para não fazerem a ele um favor que ele não quer receber. Os irmãos estão clamando pela vida dele, porque não quer que ele seja entregue às feras, lá no Coliseu. E ele fala: não queiram me fazer um bem que não estou disposto a receber. Deixem-me ser como o sol que se põe deste mundo, para em breve se levantar na presença do meu rei. Eu quero ser como um pão que vai ser triturado pelos dentes daquelas feras. Eu quero ser oferecido a Deus como um pão a Ele. Nunca estive tão próximo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E ele ainda disse: aquelas feras que muitas vezes são tão tímidas, estiverem quietas, eu mesmo irei ao encontro delas para as acariciar. E oro para que quando elas vierem ao meu encontro, elas me devorem por completo, para que depois de morto, vocês não tenham o trabalho de recolher os meus restos mortais. Quê? Da onde vem isso? Isso vem do poder da ressurreição, que está atuando na vida daquele que crê. Está lá, está lá. Além disso, irmãos, o poder da ressurreição exerce no presente, nos dando intrepidez para pregar uma mensagem que transforma a vida dos homens. Paulo escreve aos Coríntios sobre ressurreição porque tinha uns alesados lá, dizendo que ressurreição não existia. E Paulo então refuta esse ensino falso. E ele vai dizer o seguinte: então o que é que vai se fazer por aqueles que se batizaram por causa dos mortos? Entenda aqui, pessoas estavam vindo à fé por causa do testemunho daqueles que morreram em Cristo, acreditando na ressurreição. E essas pessoas que se batizavam por causa do bom testemunho daqueles que morreram, por que eles estavam se batizando? Porque eles estavam tendo suas vidas transformadas e vindo até Cristo, se tudo que foi anunciado a eles era uma mentira. E Paulo vai dizer: eu protesto isso que vocês estão dizendo. Quantas vezes eu sofri maus tratos, fui entregue às feras lá em Éfeso. E tudo isso porque se não há ressurreição. Se não há ressurreição, vamos comer, beber, viver a nossa vida, porque amanhã vamos morrer. Agora, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou.
Então a nossa pregação tem valor. E Cristo e a ressurreição dele é o centro da nossa mensagem. Então, meus irmãos, a ressurreição de Cristo não é só profetizada e testemunhada, ela é vivenciada. E o poder dela já se pode ver no presente, na minha vida e também na sua vida. Mas esse poder também será evidenciado no futuro. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, e parece que para alguns venha Jesus e pare de sofrer, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: venha para Cristo para sofrer, tá? Você vai sofrer na sua luta contra o pecado, na luta em busca de santidade, você vai sofrer porque os seus valores serão totalmente contrários aos valores do mundo, você será perseguido por causa de um sistema corrupto e de uma geração corrupta em que você vive, você vai sofrer. E não venha com essa de que entreguei minha vida a Jesus e agora eu não tenho doença, não tenho câncer, não tenho problema, nunca serei mandado embora. Para com isso. No mundo você vai passar por aflição, você vai perder emprego, você vai perder pai, vai perder mãe, pode perder filho. Você pode ficar assim com câncer, Deus pode te curar, amém, glória a Deus, aleluia, pode, mas Ele pode não querer fazer. E qual o problema? Tu quer viver quanto tempo aqui? Para com isso, vamos embora. Enquanto vivemos, vivemos para Cristo. É Cristo, o tempo todo é Cristo. E se Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida, sobre a enfermidade que nos acomete, então viver para Cristo é viver para Cristo com saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Em todo o tempo é Cristo. Todo o tempo é Ele. Todo o tempo é Ele. Nós não baseamos a nossa vida apenas a esta vida. Se fazemos isso, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança de uma vida eterna com Ele. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Assim como a morte veio por um homem, Adão, a ressurreição dos mortos veio por meio de Cristo. E isso significa que em Cristo temos a certeza da nossa ressurreição e da vida eterna. Nós seremos transformados. É isso que 1 Coríntios capítulo 15 também se propõe, a mostrar para mim e para você, que primeiro se planta uma semente, essa semente cai na terra, ela morre, mas depois ela surge diferente. Planta o natural, colhe o espiritual, planta o corruptível, colhe o incorruptível. Nosso corpo será transformado, totalmente mudado. Não mais terá pecado nem corrupção, seremos semelhantes ao corpo da sua glória. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por quê? Porque a criação, ela foi entregue ao cativeiro da corrupção. Não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas ele vai dizer que não só a criação sofre e suporta angústias até agora, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deus um dia vai nos transformar e vai ressuscitar esse corpo. E estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia deixa claro que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus. E ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Até aquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São estas palavras que devem trazer consolo ao nosso coração. Concluindo, meus irmãos, em resumo,
A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, a prova da sua divindade e do seu poder sobre a morte, a garantia da nossa ressurreição e da vida eterna, e a base da nossa esperança, a fonte da nossa vitória sobre o pecado e a morte, e também o conteúdo da nossa pregação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez, porque o Senhor vive, e porque o Senhor vive, nós vivemos já com o Senhor. A tua ressurreição já aconteceu também na nossa vida, e um dia não só experimentaremos o poder pleno dessa ressurreição, mas também todo o nosso corpo será redimido do cativeiro da corrupção, para essa liberdade gloriosa que o Senhor tem para os teus filhos. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque não somos como os demais, que não têm esperança. A ressurreição do Senhor, ó Deus, não só garante o perdão pleno dos nossos pecados, porque o Senhor ressuscitou para a nossa justificação, mas também nos garante poder para vencer o pecado no presente, por causa da tua vida na nossa vida, e também garante a nós a certeza plena da ressurreição futura e da vida eterna ao teu lado. Louvado e exaltado seja sempre o teu nome. Nos dá, Pai, a bênção de vivermos sempre à luz da ressurreição, vivenciando e experimentando o poder dela no presente e olhando para a realidade gloriosa que o Senhor tem para nós no futuro. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.